Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO, o podcast da Exame que coloca eu e você de frente com grandes líderes empresariais. E hoje a nossa conversa é com ele, que lidera uma gigante do aço, Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer participar com vocês. Eu que agradeço por nos receber aqui no seu escritório, na sede aqui de São Paulo, e bora falar sobre liderança, carreira e futuro do negócio? Bora lá. Gustavo, para começar, vamos falar um pouquinho da sua origem, né? Você que nasceu em Minas Gerais, por acaso o lugar te influenciou a escolher a área de engenharia e a trabalhar também na Gerdau? Sem dúvida, né? Nascer em Minas Gerais, a gente nasce respirando minério, aço, a metalurgia. Então, desde criança, eu ia com meu pai no Museu de Mineralogia e ali eu comecei a me interessar e tomar amor, né? Não é à toa que hoje a Gerdau é mantenedora dos maiores museus do Brasil, chamado Museu das Minas e do Metal. Aproveito para convidar a todos os ouvintes, os brasileiros e brasileiras, a visitarem esse museu que conta a história de Minas Gerais e a história da produção de aço também. Boa, mas tem alguém da sua família que é engenheiro que te influenciou a ir para essa área ou não? Foi por aptidão com matemática e exatas? Acho que menos aptidão com matemática exata e mais o amor que eu fui adquirindo por essas atividades tão características de Minas Gerais. Não foi influência do meu pai nem minha mãe, que não estão no ramo. Então, veio esse desejo, eu acho, de viver aquele ambiente onde o tempo todo a gente está respirando essa história. E que só cresce no Brasil, né? A área de engenharia, inclusive, é uma das áreas que está mais precisando de profissionais. Mas falando ainda sobre carreira e tal, como é que você ingressou no mercado de trabalho? Não foi pela Gerdau, né? Não foi o primeiro. Eu fiz engenharia mecânica lá em Belo Horizonte e trabalhava em outra empresa e aí veio o convite da Gerdau. E aí um convite da Gerdau é quase uma convocação para um engenheiro que teve a formação acadêmica que eu tive, né? Então, desde o primeiro dia que eu entrei na Gerdau, amor à primeira vista e já se vão mais de 20 anos. Mais de 21 anos exatamente, né, Gustavo? Mais ou menos isso, né? Exatamente. 21 anos e desde 2018 você é CEO lá. Como aconteceu essa trajetória? O que diferenciou? Quais características te ajudaram a chegar no topo da companhia? Eu nunca tive esse plano que muitas pessoas fazem de chegar no topo, daqui a 2 anos eu vou estar aqui, depois mais 2 anos eu vou estar lá. Eu sempre entendi que isso é consequência natural das coisas que eu fazia. Então procurei sempre na minha carreira dar um foco muito grande para os clientes, entender de fato como é que no meu trabalho eu poderia criar valor para os clientes. Também um foco muito nas pessoas, um foco de gestão muito humanizada. Acho que quando tu consegue assim extrair o melhor do ser humano, né, e criar um ambiente onde as pessoas de fato se engajam, compartilham seus propósitos, essa mágica vai acontecendo. Então as coisas foram acontecendo naturalmente e diria que esses 21 anos é só o começo de outras coisas que podemos fazer para a Gerdau ao longo dos próximos anos. E você é o primeiro CEO que não é da família, né? Quando você recebeu esse convite, você por acaso chegou a duvidar ou você realmente quis muito? O que te fez aceitar o convite para ser CEO da Gerdau? Quando foi feito o convite, eu nem fiquei pensando se era o primeiro CEO ou não, porque ao longo da Gerdau, assim, na minha história, eu recebi muitos convites e diria muitos deles assim, até mais, talvez diferentes do que esse, um pouco mais complexos do ponto de vista de desafios, de família. Então, quando eu recebi esse convite, assim, eu diria foi parecido com outros que eu recebi, né? Então, a vida da Gerdau é sempre assim, né? Tu tem sempre desafios que aparecem na tua frente o tempo todo e eu nunca disse não para nenhum desafio, né? Então, acho que isso ajudou também na minha carreira ao longo do tempo. Muito bom. E você fez MBA, vários cursos dentro e fora do país, né? Tem algo que o MBA não ensina sobre liderança, que você só aprende na prática? Minha geração, ela talvez foi a primeira geração a ir fazer MBA fora do Brasil, né? Então, um grande sonho era ir, eu nunca tive condição de ir, né? A minha família não teve condição e eu entendi que, já que eu não podia fazer um MBA numa tradicional escola de negócios, eu deveria fazer um MBA da vida, né? Então, dediquei o tempo que eu estaria dedicando numa escola de negócios, eu dediquei junto com as pessoas. Então, sempre tive o hábito assim, de ir para a operação muito cedo, acompanhar a troca de turno. Né? Eu conhecia todas as pessoas, assim, às vezes milhares de pessoas pelos nomes, e tinha a lista de aniversário que eu dava parabéns para todo mundo. Então,
eu diria que meu MBA no começo foi muito mais um MBA da vida do que um MBA acadêmico. Aí depois eu precisei, de fato, ter um pouco mais de formação acadêmica, eu já tinha condição e aí eu fui. Boa. Ainda sobre liderança, depois a gente entra um pouquinho no negócio. Você é CEO desde 2018 da Gerdau, uma gigante do aço. Qual foi o seu maior desafio até aqui? Olha, o maior desafio é tu entender que como é que a gente exerce uma liderança diferente da liderança tradicional. Porque se fala chegar no topo e a gente talvez acha que aquela liderança tradicional ainda de comando e controle, ela ainda traz resultado. Então o maior desafio assim, para um engenheiro de formação técnica é entender que o mais importante é o que tu não aprende na faculdade. Como é que de fato você cria um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem, para elas crescerem, para trazer pessoas que são melhores do que a gente. Então eu diria essa desconstrução da gestão tradicional e criar uma empresa onde as pessoas de fato possam utilizar o seu melhor potencial criativo a serviço da organização e a organização devolver para elas e para as famílias. Acho que foi esse grande desafio, aplicar coisas que eu nunca aprendi na escola. E voltando até um pouquinho, você me trouxe aí como um gancho a cultura, né? Cultura é algo muito forte na Gerdau. Lembro que uma vez eu entrevistei o Dr. Jorge e ele falou sobre isso, né? Uma empresa centenária que manteve uma cultura firme durante todos esses anos. Como vocês definem hoje a cultura da Gerdau? Essa cultura é um negócio interessante porque o tema cultura e pessoas, ele já está, eu diria, na academia há muitos anos, né? Desde Peter Drucker, na Escola de Administração Moderna. E as empresas ainda não conseguiram aplicar de fato uma cultura empresarial, uma gestão de pessoas que possa tirar o máximo potencial do ser humano a serviço das organizações. Então a gente entendeu, né, há muitos anos atrás, que aquela frase do Peter Drucker, que cultura vem antes da estratégia, ela de fato devia ser aplicada. Então a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo uma cultura que ela de fato possa colocar as pessoas, o ser humano, à frente de tudo, como sendo a nossa estratégia, e a partir daí, com esse potencial criativo ilimitado das pessoas, a gente poder continuar construindo essa história que a gente já vem construindo ao longo de mais de 120 anos. Vamos falar um pouquinho de negócios agora? Depois Sim. a gente volta a falar um pouquinho mais de liderança. Queria entender, a tarifa do Trump não foi um desafio para a Gerdau, porque a produção, então vocês também têm produção lá nos Estados Unidos, né? Qual é o maior desafio hoje do setor? Na verdade, essa decisão de ir para a América do Norte, ela tem mais de 40 anos, né? Naquela oportunidade a gente viu que ter uma receita forte em dólar seria um ponto importante do desenvolvimento dos nossos negócios. Então, a gente opera localmente nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na América do Norte há muitos anos. Então, essa decisão dos Estados Unidos de aplicar a defesa comercial lá no país, ela acabou nos favorecendo, porque a gente produz localmente. E num cenário cada vez mais complexo de competição global, onde especialmente a China ela coloca aço, né, a preço subsidiado, de fato a gente entende que os países deveriam se defender. Eu não gosto de falar proteção, porque parece que a gente é uma indústria eficiente. A Gerdau é muito eficiente, a gente compete de igual para igual com qualquer produtor de aço no mundo. Mas não podemos aqui competir com aço que vem com dinheiro público. O aço muitas vezes chega no Brasil mais barato do que a matéria-prima que o Brasil manda para lá. Então é isso que está faltando no Brasil, de defender um pouco mais a indústria. Então esse é o cenário complexo que a gente enfrenta no momento. Uma penetração grande de aço importado no Brasil, mais de 30% do consumo hoje é aço importado. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, a gente navega num cenário onde a indústria é defendida de fato e lá a gente tem conseguido resultados dos mais robustos da nossa história. Depois do Brasil, qual é o país que tem maior demanda para a Gerdau? Hoje, a nossa operação mais relevante é a América do Norte. É a América do Norte. Então, fica na frente do Brasil. Incrivelmente, mais de 60% da geração bruta de caixa, de EBITDA da Gerdau, está vindo de lá. Isso é um contrassenso. Nós nascemos aqui em 1901, a nossa grande fortaleza foi o Brasil, mas a gente não consegue hoje entregar resultados financeiros no Brasil, porque essa penetração desleal de aço tem corroído de uma forma muito intensa os nossos resultados e também os investimentos no futuro. E como vocês têm se destacado aqui no Brasil? Quais são as práticas, as iniciativas que a gente pode acreditar que o Brasil vai crescer ainda mais daqui para frente, nos próximos anos? O consumo de aço no Brasil ele tem sido muito resiliente, então nós não temos hoje um problema de demanda de aço no Brasil. A gente está presente em todos os segmentos da economia, da construção civil, automotivo, a agricultura. Então, de certa forma, a demanda está lá. A grande questão nossa é que essa demanda está sendo suprida por aço que entra no Brasil numa competição desleal. Então a gente continua seguindo, assim, nesse momento otimista, de que mais cedo ou mais tarde
o governo federal vai ampliar os mecanismos de defesa e a gente vai voltar a um cenário que sempre teve de entrada de aço importado, com uma competição que ela seja isonômica. Então, a gente segue otimista que em algum momento isso vai ser resolvido. Boa. Ainda sobre setores, construção civil, automotivo, são os que mais demandam da Gerdau hoje aqui no Brasil? A gente é muito diversificado, então o automotivo é um setor importante para nós. O setor de construção civil também muito importante, viu? A quantidade de lançamentos, de incorporações. O setor agro também para nós é muito importante, setor de energia, de máquinas e equipamentos. Então nós temos essa virtude construída ao longo de muitos anos, a gente atender todos os segmentos da economia, o que traz a tranquilidade de que em algum momento algum segmento não estiver indo bem, a gente vai conseguir tirar os nossos resultados de outro segmento. Bom, por acaso os juros na construção civil e automotivo chegou a impactar a Gerdau nesse ano ou não? É uma preocupação, porque embora no curto prazo não tenha impactado, esse juro sendo mantido a uma taxa muito alta, ele vai ao longo do tempo impactar setores que para nós continuam resilientes. Ao mesmo tempo que a gente vê clientes nossos que estão com nível de endividamento um pouco maior, usando recursos que poderiam estar aplicando na economia real para poder pagar juros. Então isso é preocupante de fato. Bom, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, porque a gente teve a COP30 no Brasil recentemente, né? Conta um pouquinho sobre como a Gerdau está trabalhando nessa frente. Para nós sempre foi um tema importante. O grande, diria, desafio que nós tivemos na Gerdau foi como traduzir em ações práticas, ações executáveis, todo esse debate de sustentabilidade. A gente nunca quis colocar metas que não pudessem ser atingidas. Isso não faz parte da nossa cultura. Então, desde o início do debate da sustentabilidade como um todo, no que se chamava anteriormente de ESG, nós temos compromissos públicos que podem ser verificados no website da Gerdau, que eles são baseados em ações concretas que a gente pode atingir ao longo do tempo. Então, desde redução de emissão de gases de efeito estufa, até os temas de diversidade, inclusão e equidade, recirculação de água, isso continua sendo um tema muito relevante na Gerdau, mas a gente consegue conectar todos esses temas com a performance e a realidade da companhia. O que nos faz ter certeza de que a gente promete, o que a gente assume de compromisso com a sociedade, a gente vai cumprir integralmente o que a gente combinou. Legal, vocês têm um trabalho com sucata também, né? Sim, a sucata para nós é a matéria-prima mais relevante. Mais de 70% da capacidade produtiva da Gerdau vem da sucata. Então aquilo que para muitos poderia ser um elemento descartável, aquela bicicleta velha, aquele fogão velho, para nós é a matéria-prima principal. Então nós trabalhamos muito fortemente com reciclagem, nós somos os maiores recicladores de sucata metálica da América Latina e com isso a gente movimenta assim uma economia muito relevante no Brasil. Muitos não sabem, mas o Brasil tem 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram seu sustento diário da catação, da reciclagem e são histórias que a gente quer contar. Então, ao mesmo tempo que a gente tira essa sucata da rua, a gente dá sustento e dá possibilidade de desenvolvimento a uma parcela bastante significativa da nossa população. Bom, antes da gente falar sobre investimento, do futuro da Gerdau, conta pra gente como é que está a Gerdau hoje. Quantos funcionários, plantas? A Gerdau hoje ela tem 30 mil colaboradores e colaboradores no mundo todo, sendo 15 mil no Brasil. Então a gente passou por um período de desinvestimentos, onde a gente levou a dívida da Gerdau de um patamar muito baixo. A gente tem um balanço hoje super sólido e a gente chegou a operar em 13 países, hoje a gente opera em 7. Então a gente opera hoje nos países em que realmente a gente pode ser relevante e o que a gente tem hoje em termos de portfólio de ativos é assim que a gente quer seguir ao longo dos próximos anos. Boa. Então é Brasil, América do Norte ali, Canadá, Estados Unidos... Nós estamos no Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, México, Estados Unidos e Canadá. Boa, e sobre investimentos, o que a gente pode esperar, até porque a Gerdau está completando nesse ano 125 anos, né? A gente continua com um patamar de desembolso de CAPEX muito relevante, acima de 5 bilhões de reais. E o principal desembolso de CAPEX desse momento é uma plataforma de mineração sustentável que nós estamos fazendo no estado de Minas Gerais. A competitividade do aço ela é fundamental, então a gente tem uma fonte própria de minério para nossa questão de, diria até de sobrevivência. E essa plataforma de mineração sustentável está sendo feita com o que há de mais alto requisito do ponto de vista ambiental, legal. Não é à toa que nós somos uma das poucas empresas do mundo a conseguir a certificação IRMA, que é um carimbo de qualidade que se pode seguir realizando atividades minerárias com nível de
segurança, com nível de sustentabilidade, de preocupação com o social, absolutamente diferenciado. Boa. E sobre tecnologia? Quanto vocês investiram nos últimos anos? Em que vocês estão usando a inteligência artificial hoje no processo, seja no administrativo, seja no operacional? A gente aprendeu assim que a tecnologia, em todas as suas dimensões, desde mais tradicional de colocar sensores até o que há de mais moderno como inteligência artificial, a gente precisa ser absolutamente focado. É muito fácil, é muito legal trabalhar no tema e a gente perdeu o foco. Então, tecnologia para nós, transformação digital, é questão de sobrevivência e a gente conecta isso muito fortemente com competitividade. Como nós somos uma empresa do segmento industrial, um dos grandes focos que a gente tem é utilizar todas essas novidades tecnológicas, inclusive a inteligência artificial, nas nossas usinas, nossa produção de aço. Então hoje a gente utiliza, por exemplo, algoritmos, gêmeos digitais, que trouxeram um nível de competitividade, de redução de custo de manutenção, de produtividade, como a gente nunca teve. Então acho que a palavra central é foco. É muito importante, mas a aplicação precisa ser naquilo que realmente faz diferença para os negócios, porque senão tu aplica a tecnologia e no final do mês tu não consegue capturar o resultado esperado. Boa, e sobre a diferença do negócio, a gente está falando de um ano que vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições no Brasil. Qual a expectativa com o setor? Deve melhorar? Acredito que essa seja a vantagem de uma empresa tão longeva como a nossa, porque a gente aprendeu que nas crises, que nesses momentos de volatilidade, a vida continua, a vida segue. Só que a gente tem que ter uma empresa que seja muito adaptável rapidamente aos diferentes cenários. Então nenhum dessas questões que acontecerão no mundo no próximo ano, elas nos tiram o sono. O que me tiraria o sono é se a empresa não estivesse muito bem preparada para, numa velocidade muito rápida, ela não se adaptar às oportunidades, aos riscos que surgem. Então, mais uma vez, eu tenho da cultura. Quando a gente está pronto, quando a gente é adaptável, quando a gente tem um time que consegue ler muito rápido as mudanças de cenário e já imediatamente a gente mudar o que precisa ser mudado para a gente capturar essas oportunidades ou diluir os riscos, e eu acho que essa é uma das grandes capacidades que as empresas precisam desenvolver. E sobre o crescimento da companhia, né? Ela vem crescido nos últimos anos? Qual a expectativa para esse ano? Durante muitos anos, a Gerdau teve foco no crescimento medido no volume de aço entregue. Mas a gente acredita que essas métricas atualmente, elas não representam o que a gente quer ser. Então, nós estamos muito mais preocupados de entregar valor para os nossos clientes, muito mais preocupados de desenvolver o nosso portfólio de produtos, criando soluções adicionais que também nos tragam rentabilidade do que o crescimento em si. Então, o foco para dentro de casa é rentabilidade e o foco para fora dos nossos muros é criar valor adicional para os nossos clientes. E tem alguma parceria com alguma empresa que vocês estão prevendo para esse ano? A gente tem parcerias em todos os lados, assim, desde grandes parceiros tecnológicos que nos ajudam nos temas complexos das nossas usinas, até uma gama enorme de parcerias, de startups, de pequenos modelos de negócio que nos ajudam a trazer soluções tecnológicas para aqueles problemas, como eu comentei, bastante focados que a gente tem como objetivo capturar oportunidades. Agora, voltando um pouquinho, olhar para dentro da empresa um pouco, vocês têm aquela escola ainda interna que vocês investem em tecnologia dos funcionários ou não? Sim, seguimos. Na verdade, ela vem ampliando, porque quando a gente começou a aplicar mais intensamente as metodologias de desenvolvimento digital, algoritmos preditivos, inteligência artificial, a gente começou a ter muita dificuldade de conseguir trazer recursos de engenharia de dados, de analistas de dados. Então a gente achou que era nossa obrigação, para uma empresa não ficar tirando um do outro, que a gente contribuísse para a formação de mais pessoas nessa área. Então nós criamos a nossa própria escola de formação de cientistas de dados. A gente pega pessoas que tenham boa aptidão para matemática, para estatística, então a gente dá formação dentro da própria Gerdau. Isso tem nos ajudado muito a aplicar esse conhecimento dentro dos negócios. A gente não entende que a aplicação de inteligência artificial, por exemplo, tem que estar na área de tecnologia. Ela tem que estar dentro da área do negócio, porque ali a gente consegue aplicar, medir e trazer melhores resultados. Então isso para nós continua sendo um ponto central da nossa estratégia de transformação e competitividade no futuro. Perfeito. Falando ainda sobre resultados, Gustavo, quais foram os últimos investimentos que vocês fizeram, a grandeza desse investimento? Quanto que vocês investiram na Gerdau nos últimos anos? A gente tem investido ao redor de 5 a 6 bilhões de reais por ano, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos.
maior investimento que nós estamos agora conduzindo é esse de mineração no município de Ouro Preto, que vai atender a nossa usina de Ouro Branco. Mas temos colocado um patamar de investimento também bastante diferenciado para ampliar nossa capacidade produtiva nos Estados Unidos, porque, como a gente comentou, é de lá que está vindo boa parte dos nossos resultados financeiros. Boa. Voltando agora um pouquinho também sobre a cultura da empresa, diversidade é um tema que vocês se preocupam, tem alguma meta ou não mais? Sim, continua sendo um tema muito forte, mas eu acho que a grande conquista que nós tivemos desde o começo foi conectar diversidade, equidade, inclusão com performance. Porque senão fica parecendo que a gente está fazendo só para agradar a sociedade, a gente realmente acredita que uma empresa mais diversa, mais inclusiva, isso se conecta com a performance. Então, quando a gente conseguiu fazer isso, não tem dúvida de ninguém aqui dentro hoje da Gerdau e nem de fora da importância que tem esse tema e vai seguir tendo. Porque as pessoas de fato conseguem entender a importância disso para a empresa melhorar. Agora, outro tema que está super em discussão no RH também é a questão da saúde mental. Quero entender com você como é que você cuida da sua saúde mental, você anunciou. Você consegue colocar limites? Como é a sua rotina aqui em São Paulo, lá em Minas Gerais? Os comportamentos e atitudes de cada um de nós, eles vêm das crenças que a gente tem. A gente não consegue mudar comportamentos se a gente não mudar a nossa crença. Então eu venho desenvolvendo ao longo do tempo a crença de que bem-estar e saúde mental, ela é fundamental para a nossa evolução como seres humanos e para a nossa evolução como profissional. Não foi à toa que faz alguns anos eu fui estudar muito profundamente o tema da felicidade interna bruta. Fui para o Butão, fiquei 10 dias no Butão estudando esse tema. E quando eu voltei, a gente traduziu os conceitos aplicados no Butão a nível de Estado para um conceito de negócio. Então esse tema do bem-estar e da saúde, ele está presente, é centro da nossa estratégia, porque o que a gente quer é que as pessoas possam, em se sentindo bem, em sendo bem cuidadas, elas possam ter mais tempo dedicado aos nossos clientes, à companhia. Produzir mais, né? Produzir mais produtividade, então isso cabe a mim também. Eu não posso falar disso se eu não for um exemplo. Então eu procuro no meu dia a dia cuidar de forma muito simples de algumas coisas que para mim e para a Gerdau são centrais da nossa estratégia de bem-estar. Uma é a qualidade do sono, tá? Isso eu aprendi no Butão. A pessoa que dorme melhor, ela se sente melhor, ela é mais saudável. E a pergunta que vem, é possível ensinar as pessoas a dormirem melhor? E a resposta é sim, a gente tem trabalhado com isso. Como? Exemplo, evitando usar o celular algumas horas antes de dormir. Então a gente trabalha isso aí com as nossas pessoas. Então a alimentação também é outro tema muito central da estrutura desenvolvida fora do Brasil nos temas de felicidade. A questão de exercícios físicos, então eu sou faixa preta de karatê. Então eu sigo praticando os meus katas, sigo entendendo que uma boa atividade física ela te ajuda muito a manter teu equilíbrio e tua saúde mental. Então são através de pequenas coisas, né, simples muitas vezes, que a gente vem evoluindo nessa busca incansável, eu diria, por ter os nossos colaboradores, as nossas colaboradoras cada vez mais saudáveis, cada vez com mais bem-estar, porque isso está diretamente relacionado, mais uma vez eu reforço, à performance da nossa organização. Muito bom, mas eu lembro que na nossa primeira conversa você falou que às vezes tem tempo de sobra na sua agenda. Como você consegue fazer isso? Por acaso você diminuiu o número de reuniões na semana? Você consegue colocar um limite de horário na sua rotina de trabalho? Acho que a chave disso tudo é tu entender que a delegação é muito importante. Né? Então, eu vejo muitas empresas ainda que gostam de delegar poder para o centro da pirâmide ou para o topo da pirâmide. Eu sou muito pragmático assim, de buscar pessoas que são melhores do que eu. E outras organizações às vezes não buscam, porque os líderes às vezes ficam com medo de buscar alguém melhor, falam, vou perder o meu lugar. Então, tem pessoas que são melhores do que você naquilo que elas fazem, aquilo que a gente faz, elas te fazem se desenvolver, nos desenvolver, elas nos fazem estudar mais, buscar mais conhecimento. Então, quando tu tem uma equipe que é uma equipe diferenciada, talentosa, e tu delega para eles, o que mais sobra é tempo. Então, hoje eu tenho tempo para fazer reflexões sobre o futuro da Gerdau, não sobre decisões do dia a dia, mas que escolhas a gente precisa fazer para que a gente possa levar a Gerdau dos 125 anos para os 135, para os 150. Então não tem um problema de tempo, porque
delegar, no meu ponto de vista, é a chave central para a gente ter tempo de fazer o que é necessário, o que precisa, olhando o futuro da organização. Muito bom. Voltando agora para você, como CEO, sobre sua missão nesse ano de 125 anos da Gerdau. Qual é a sua missão? A principal missão é deixar um legado. É a gente entender, cada um de nós, que mais do que o lucro econômico, é a forma como a gente deve aplicar isso. Nós temos um compromisso de muitos anos de desenvolver as comunidades onde a gente atua. A gente tem um compromisso de deixar um legado, não só econômico, de impostos que a gente paga, mas como é que a gente pode olhar para trás e falar assim, eu contribuí de forma decisiva para resolver problemas do Brasil. Então, um tema para nós que é muito importante, o tema da habitação. A gente está, de certa forma, no setor da habitação produzindo aço para a construção civil. E a mim me choca muito ver, em São Paulo, por exemplo, 50 mil pessoas dormindo nas ruas todos os dias, famílias que vivem em condição inaceitável, né? Não tem uma higiene adequada num banheiro, paredes mofadas. Como é que a gente pode contribuir, né? Não somente com o esforço de 50 mil pessoas trabalhando na Gerdau, mas através de parcerias para a gente mudar a realidade habitacional do Brasil. Então isso me motiva muito, né, a construir uma empresa que ela possa ter um olhar muito mais profundo para o social, para o futuro, do que simplesmente a gente gerar lucro econômico. Legal. E você pode citar alguns exemplos de trabalhos sociais, filantropia que a Gerdau trabalha hoje em dia? A gente procurou nos últimos anos focar em menos projetos e projetos que sejam mais transformacionais. Porque uma reflexão que a gente fez recentemente, né, olhando o Instituto Gerdau nos últimos 20 anos, a pergunta que a gente fez é o seguinte: o que de fato a gente deixou de legado? Que transformação mais profunda que a gente promoveu? E a gente teve dificuldade de encontrar essa resposta. Porque a gente fez muitos projetos, mas projetos de baixo impacto. Então a grande estratégia nossa é a gente reduzir o número de projetos e colocar mais recursos em projetos que a gente possa ter orgulho daqui a alguns anos e olhar para trás e falar, a gente contribuiu de fato como protagonistas da mudança da realidade do Brasil. Então projetos de habitação são muito relevantes para nós. Eu citei o Reforma que Transforma, que ele visa reformar ou reconstruir, né, lares de pessoas que vivem numa condição não aceitável. Empreendedorismo, como é que a gente pega as comunidades ao redor das nossas unidades e a gente possa dar educação empreendedora para que as famílias elas possam, de fato, se desenvolver e gerar um futuro econômico diferente. Então, menos temas e temas mais profundos que possam, de fato, deixar uma contribuição mais significativa para a sociedade. Falando agora um pouquinho ainda sobre liderança, teve algum conselho de algum líder que você ouviu durante essa sua trajetória de mais de 20 anos na Gerdau, que te marcou e te guia até hoje como CEO? Olha, se pudesse resumir em uma única palavra aquilo que eu acho que é uma grande oportunidade de liderança, é um negócio chamado empatia. Empatia é, de fato, se colocar no lugar do outro. Entender o que a pessoa realmente é, o que ela pensa. E aí a gente, como líder, precisa desenvolver essa capacidade de ter empatia. No meu caso, a escolinha que eu frequento já há alguns anos é a escola do ouvir. Como é que a gente vai ter empatia se muitas vezes nós, como líderes, não temos a capacidade de ouvir genuinamente as pessoas? Então, a gente aprender a ouvir, não só com os ouvidos, depois aprender a ouvir com os olhos, e chegar um momento que a gente possa ouvir com o coração, porque as coisas mais importantes são as que não são ditas. Eu acho que quando a gente chega nesse nível de liderança, onde a gente seja capaz de entender o ser humano na sua integralidade, como uma pessoa que quer acertar, que quer vencer, que quer melhorar, e a gente se coloca de fato no lugar dela, aí a mágica acontece. Então, a dica que eu deixo é isso, mais empatia. Boa. E considerando esse seu histórico desde 2018 como CEO, qual foi o melhor ano da Gerdau até então? Olha, os melhores anos da Gerdau, do ponto de vista econômico, foram os anos pós-pandemia, onde os nossos negócios cresceram de forma mais significativa. O mercado voltou, né? O mercado voltou, mas ao mesmo tempo também ele trouxe lições muito importantes para nós. Trouxe erros, trouxe acertos. Então a forma, por exemplo, como a gente contribuiu com a sociedade no pós-pandemia ou durante a pandemia, ela me traz orgulho, porque a gente construiu em parcerias com outras empresas hospitais, não aqueles de campanha, mas hospitais que depois da pandemia a gente entregou como um legado para a sociedade. Então, coisas como essa assim, me orgulham porque a gente conseguiu aplicar o que eu comentei da empatia, olhando não só o presente, mas o futuro também.
Então foram anos assim importantes para nós, mas ao longo de 125 anos a vida foi assim. Alguns anos mais difíceis, alguns anos mais complexos, mas quando a gente tem coragem de fato de encarar os desafios, entender que não existe limite de desafio que o ser humano não possa vencer, aí a gente cria a tranquilidade necessária para a gente seguir. Muito bom. Nosso tempo está acabando, Gustavo, por isso que eu estou indo para a nossa última pergunta. Considerando os 125 anos da Gerdau, o que vai marcar, o que deve marcar a Gerdau no seu ponto de vista nesse ano? Nesse ano eu marcaria a Gerdau como mais um ano importante na gente humanizar a nossa gestão. A gente entender que não importa em que negócio você esteja, que empresa você trabalhe, se a gente de fato construir organizações onde o centro de tudo seja o ser humano, seja a pessoa, aí de fato a gente consegue criar organizações duradouras. Então, mais um ano a gente colocou os temas de segurança, de saúde mental no centro da nossa estratégia e a gente vence o ano de 2025 com muito orgulho de um ano complexo, mas os resultados sendo entregues. Gustavo, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, obrigada por nos receber aqui no seu escritório e quero desejar uns 125 anos de muito sucesso para você e para todo o time da Gerdau. Da mesma forma, do meu lado, em nome de todos os 30 mil colaboradoras e colaboradores, parabenizar vocês pelo trabalho e dizer o quão é importante a gente ter espaços como esse, onde a gente possa não só contribuir, mas também aprender. Então, a troca de experiências, de conhecimento e programas como esse são muito relevantes para todos nós. Muito obrigado. Ricos, né? Parabéns. Muito obrigada, Gustavo. E para você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer a sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!